Número 1, Cefete, Santa Catarina, dado um copo em forma de cilindro e um outro em forma cônica, de mesma base e altura. Se eu encher completamente o copo cônico com água e derramar toda a água no copo cilíndrico, quantas vezes terei que fazê-lo para encher completamente esse copo? Se você prestou atenção na explicação que eu dei na videoaula, através da videoaula você saberia qual seria a resposta certa. Porém, hoje eu vou demonstrar a resposta certa. Vou calcular o cilindro. Como ali diz que as bases são iguais, eu coloquei aí a base como 4, tendo raio 2 e altura 6. Foi número aleatório que eu joguei aí, tá bom? Então, o volume do cilindro é base vezes altura. No caso, π vezes r ao quadrado vezes altura. Eu vou substituir o raio por 2 e a altura por 6. Como eu já falei, são números que eu joguei, eu dei para poder demonstrar. Então, 2 ao quadrado, 4, vezes 6, 24. Então, o volume aí seria 24 centímetros cúbicos. Aí, agora, eu vou calcular o volume da cônica, desse outro copo cônico, né? E lá, nós aprendemos que o volume é igual a πr ao quadrado vezes a altura dividido por 3. É a mesma área do cilindro, porém dividido por 3. Lógico, a gente automaticamente saberia que será 8, mas eu só estou fazendo para demonstrar. 2 vezes 4, 2 elevado a 2, 4 vezes 6, 24, dividido por 3, 8. 8 π centímetros cúbicos. Então, a letra C seria a letra correta. Se você já soubesse disso, já poderia ter marcado 2. Da PUC, Minas Gerais, um monte de areia tem forma de um cone circular reto. O volume é 4 π metros cúbicos. Se o raio da base é igual a 2/3 da altura desse cone, pode-se afirmar que a medida da altura do monte de areia em metros é. Então, nós iremos colocar aqui, né? O volume, que é igual a 4 π, e o raio, que é 2/3 da altura. Não temos a altura, mas podemos anotar dessa seguinte forma. Como eu escrevo volume? Volume é π vezes r ao quadrado vezes altura ao quadrado dividido por 3 do cone. Então, isso aí é igual a 4 π. Eu só substituí a fórmula. Dessa forma, eu vou pegar o 3 e multiplicar por 4 π. E repito o lado esquerdo. Então, eu terei 12 π. Agora, eu vou pegar o π que tem dos dois lados e vou passar dividindo. Repito, r ao quadrado vezes a altura é igual a 12 π dividido por 12. Assim, eu consigo cancelar esse π que está aí. Nós ficaremos com r ao quadrado vezes a altura é igual a 12. Nesse ponto aqui, eu posso pegar esse raio ao quadrado e substituir por 2/3 de uma altura. Então, eu terei só uma variável aí, que é o h. Então, ficará 2/3 de h ao quadrado vezes h é igual a 12. Então, 2 ao quadrado, 4h ao quadrado sobre 9. Multiplicando h vezes h, repito a base, soma o expoente, vai ficar 4h ao cubo sobre 9, igual a 12. Esse 9 eu vou passá-lo multiplicando o 12. Então, ficaria da seguinte forma: 4h ao cubo igual a 12 vezes 9. 12 vezes 9 é 108. O 4 está multiplicando h ao cubo, ele vai passar dividindo.
Então, 108 dividido por 4 é igual a 27. Então, h ao cubo é igual a 27, a raiz cúbica de 27 é igual a 3. 3 vezes 3 vezes 3, 27. Vou fatorar aqui para que ficar mais fácil, né? Então, a fatoração seria essa aí. Então, h é igual a 3 metros. A resposta está na letra B. 3. Enem 2015. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva em 2 tipos de latas cilíndricas, uma de altura igual a 4 centímetros e raio 6 e outra de altura desconhecida e de raio 3, respectivamente, conforme a figura. Sabe-se que a medida do volume da lata que possui raio maior, V1, é igual a 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio menor, V2. A medida da altura desconhecida vale. Como eu tenho essas medidas aí, eu vou optar para pegar a fórmula do volume. Eu vou calcular o volume, né, do V1 dessa primeira, né, do volume 1. Então, substituindo pelo raio 6 e a altura 4, 6 ao quadrado é 36, vezes 4, nós teremos 144 pi. O volume dela, 144 pi centímetros cúbicos, né? A partir daí, que eu tenho 144, e a outra mede 1,6 do volume dessa primeira aqui. Fazendo a divisão de 144 por 1,6, eu acrescentei um zero em 144, se transformou 1.440, dividido por 16, que eu andei uma casinha decimal. Então, o volume da segunda seria 90 centímetros cúbicos. Dessa forma que eu encontrei esse volume. Agora, eu vou na fórmula do volume e substituir o V. A fórmula do volume aí, né, é πr ao quadrado vezes a altura, igual a 90 pi. Irei substituir o raio da lata mais alta por 3, então ficará 3 ao quadrado, né, e estou passando o pi dividindo. 3 ao quadrado, 9, então vai ficar 9h é igual a 90, cortando o pi com pi, né? Então, ficará 90. Eu passo 9 depois dividindo 90. Aí, nós teremos a nossa altura 90 dividido por 9, 10. Então, essa altura será de 10 centímetros, né? Eu coloquei aí o M, mas é centímetros. Letra B. Centímetros. 4. Enem 2018. Um artesão possui potes cilíndricos de tintas cujas medidas extensas são 4 centímetros de diâmetro e 6 de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tintas, empilhando verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado, existem 5 opções de caixas organizadoras, com tampa em formato de paralelepípedo retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Então, nós temos as dimensões aqui. Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes por caixas? Então, eu tenho aqui, né, esse pote que eu desenhei aí. Vou marcar aqui 4 centímetros de diâmetro e 6 de altura, e vou analisar cada item. Então, na primeira caixa, em 6 centímetros de comprimento, caberiam dois potes. Ela tem 8 de largura, caberiam mais 2 potes. E a altura, se ela tem 6 de altura, caberia então 6 potes. 6 vezes 6, 36.
Então, multiplicando aí, caberiam 24 potes nessa primeira. Na segunda, caberiam 2 potes em 8 centímetros, em 20 centímetros caberiam 5 potes, em 14 centímetros caberiam 2 potes, multiplicando aí 20. No terceiro, em 18 centímetros caberiam 4 potes, na largura caberia um pote, na altura de 35 caberiam 5. Porque 5 vezes 6, 30, só caberia assim, né? Multiplicando tudo, 20. No 4, o comprimento de 24 cabe em 5, na largura 3 e na altura 2, né? Multiplicando tudo, 30. No quinto modelo, nós temos 24 de comprimento dividido por 4, 6. 8 dividido por 4, 2. 14 dividido por 6, 2. Sobra um pouquinho, mas não tem problema não. Então, a melhor opção para ele seria a alternativa 4, né? Letra D, 30. Enem 2015. Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida, numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura atual. Após a inauguração da nova cisterna, a antiga será desivada. Utilize 3 como aproximação para π. Qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna de um volume desejado? É importante você grifar todas as informações. O diâmetro ali tá pedindo 2, então é 1, o raio é 1, né? Vou marcar aqui diâmetro 2 metros, altura 3 metros, que está marcando lá, né? Então, H é 3. E o volume já foi dado aí, 81 metros cúbicos. E pediu que para π fosse utilizado aproximadamente 3 metros. Então, essas são as nossas anotações. Para essa resolução, eu vou utilizar aquele mesmo sisteminha de substituir a fórmula do volume. Então, aqui na lateral, eu vou usar volume é igual a 81. Onde for volume, eu vou substituir por π r ao quadrado vezes a altura. O π3, a altura 3, e vou deixar o raio aí, né? Que é o raio que nós queremos encontrar. É igual a 81. 3 vezes 3, 9. 9 raio ao quadrado é igual a 81. Eu vou passar esse 9 dividindo o 81, que dará 9, né? Raiz quadrada de 9, nós iremos encontrar, né, o raio aí, 3 metros. Então, será necessário aumento de 3, né, ele ter 3 metros. Então, ele irá aumentar em quanto? De 1 metro para 3 metros, ele teve um aumento de 2 metros. A alternativa certa é a letra C. Ele aumentou 2 metros para atingir os 3 últimos. 6. Enem 2016. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte é feito em caminhões de cargas cuja capacidade é de 20 metros cúbicos. Uma região possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. Utilize 3 como aproximação para π. O número de viagem que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos armazenado no silo é. Então, nós iremos descobrir, né, no cilindro, qual que é o volume dele.
e depois nós iremos descobrir o volume do cone. Substituindo na fórmula do volume aí, eu tenho 3 metros de raio, 3π, né? Porque o π pediu para utilizar 3 aproximação e 12 metros de altura. Então, 3 ao quadrado, 9 vezes 3 vezes 12, 324 metros cúbicos, que cabem nesses cilindros, em cada cilindro. Agora, no cone, nós temos aí o volume dele, né? Então, 3 vezes 3 ao quadrado vezes 3 de altura, dividido por 3. Multiplicando tudo, né? Dividindo por 3, eu tenho 27. 27 metros cúbicos, que cabem na parte de cima. Então, quanto o volume total que eu terei, 324 mais 27 metros cúbicos, somando aí o total de 351 metros cúbicos, né? Agora, o caminhão, ele comporta 20 metros cúbicos. Eu vou pegar 351, dividir, né, por esses 20, para eu descobrir a quantidade de viagens que eu irei precisar fazer. Como o exercício mostra 3 imagens, não são 3 imagens que nós iremos calcular. Iremos calcular de um só, porque lá em cima fala, possui um silo cheio. Então, aí, na divisão deu 17, no mínimo 17, porque teve resto, né? Mínimo 17, letra C. Enem, uma cozinheira especialista em fazer bolos, utiliza uma forma em formato representado a seguir. Nela, identifica-se representações de 2 figuras geométricas tridimensionais. Essas figuras são... Para descobrirmos, eu vou alongar, tá? Cada figura, essa é para cima. Tá vendo que isso aí é um cone? Se eu alongar essa aqui, eu também irei encontrar um cone. Como eu peguei pedaços desse cone na base, então eu posso dizer que eu tenho 2 troncos de cone. Letra D.